Seja bem-vindo ao RTV Notícias. As despesas com as rendas, empréstimos à habitação, educação, PPR, lares e seguros de saúde voltam a poder ser deduzidas no IRS. E é o principal recuo dos partidos da maioria que, articulados com o Governo, entregaram as últimas propostas de alteração ao Código de IRS. Esta tinha sido uma das medidas mais contestadas face à proposta de reforma do IRS apresentada pelo Governo. Com a reintrodução das deduções à coleta, PST e CDS deixam também cair a cláusula de salvaguarda. Na proposta inicial do Governo, as deduções à coleta tinham sofrido uma grande alteração, sendo que as despesas com os pagamentos da casa ficavam de fora já este ano. As despesas com educação passavam a ser consideradas como um abatimento e só as despesas com saúde e pensões de alimentos continuavam a entrar no IRS nos moldes atuais. A proposta da maioria aponta ainda para a criação de um limite global às deduções à coleta, no sentido progressivo do imposto, ou seja, que diminui à medida que o rendimento sobe, o que faz com que os agregados com rendimentos mais elevados tenham as suas despesas limitadas por um valor global. Esta é então uma das primeiras medidas para 2015. César Oliveira, muito boa tarde. Obrigada desde já pela sua presença. Aproveito também para lhe desejar um bom ano de 2015. Igualmente acabamos de entrar, não é, Helena? Exatamente. 2015, César, o que é que sobe em 2015? A fatura vai ser mais pesada para os portugueses? A fatura é mais pesada para os portugueses, nomeadamente nos transportes, na energia, nos combustíveis, e outros que, nomeadamente, vão ser sujeitos, nomeadamente bens alimentares, que vão ser sujeitos a alguma carga de aumento por via nomeadamente, estes agravamentos, que são significativos para a execução de algumas atividades económicas, não é? Portanto, temos também a fatura da eletricidade que sobe 3,3%. Sim, senhor, que é, embora as operadoras anunciem também alguns incentivos de descontos, que vêm a obviar um bocado esse desconto, esse aumento, mas o que não há dúvida nenhuma é que a eletricidade, a fatura de energia aumenta todos os anos. Havia uma expectativa que, em relação aos combustíveis, dado o preço na origem do barril, não é? Do custo do barril, mas com o aparecimento do imposto verde, verificamos que a fatura começa logo neste princípio do ano a ser agravada. Tem havido algum alívio na carga dos combustíveis, dada a baixa que tem acontecido. Há alguma expectativa que, apesar deste aumento do imposto verde, que os combustíveis continuem a baixar e, portanto, esse vá ser facilmente integrado naquilo que é uma descida que os portugueses já se habituaram nestes últimos meses, ou nestes últimos dias, se quisermos, e que também tem sabido aos bolsos dos portugueses e que se começa a notar, nomeadamente, no orçamento das mesmas famílias, não é? De facto, o imposto verde veio baralhar as contas para 2015. Veio baralhar as contas, é uma receita que o Estado considera relevante, não só para a receita do Orçamento de Estado, mas também para aquilo que são o cumprimento de metas comunitárias e mundiais em relação ao próprio ambiente. Portanto, vem baralhar as contas por um lado, mas é também uma integração, se quiser, soft, naquilo que é a assunção do cidadão nesse contributo que tem que dar para o meio ambiente. Portanto, indiretamente vamos ter que entrar, nomeadamente na poupança, se quisermos, nos malefícios para o ambiente, através das nossas contenções, enfim, que é absolutamente justificável. Por consequência, iremos sofrer alguns aumentos? Os saquinhos plásticos vão começar a pagar, mas aí vai entrar uma outra lógica, que é a motivação comercial dos operadores. Muitos vão continuar a oferecer os sacos, outras se calhar criam um incentivo para quem levar o saquinho, e as coisas vão entrar naquilo que é uma técnica, um marketing comercial, que se calhar os portugueses não vão sentir muito por aí, mas que não há dúvida nenhuma que faz parte da tributação do imposto verde, e isso tem que sair do bolso de alguém e sai do bolso dos portugueses. Muito bem.
Certamente em 2015 se irá fazer então irão-se fazer sentir estes aumentos com o imposto verde, que irá então aqui mexer com alguns setores da economia. Também é pertinente falarmos para este início de 2015, que 2015 será um ano de eleições. Ainda está tudo, digamos assim, muito indefinido sobre aquilo que será ou não a coligação PSD e CDS, que atualmente está no governo. César, o que lhe parece? Que de facto PSD e CDS vão estar juntos nesta corrida? Parece-me que as eleições, as próximas eleições legislativas vão ser uma nova realidade que vai acontecer no país, se os agentes políticos não tiverem os cuidados acrescidos. Eu acho que há claramente algum desgaste que o governo atual tem perante a população, independentemente de verem virtualidades na governação ou não tanto, de verem eventualmente que o partido alternativo também não lhes pode oferecer grandes vantagens ou grandes garantias. O povo vai ficar, e isto é o risco que se corre, vai ficar um pouco aqui apanhado num deserto de decisões. E isso pode levar a que a abstenção continue a aumentar ou eventualmente até haver desvio de votação para outros partidos ou personalidades que, na minha opinião, não servirão tão bem à democracia. Porquê? Porque não têm, de alguma forma, atrás de si aquilo que é a assunção plena do que é o Estado, o governo do Estado. Portanto, estamos a falar de independentes que possam vir, que alguns já saídos de outros partidos e que vão configurar, se calhar, alternativas eleitorais e que fazem desvio eleitoral. E isso pode prejudicar, de alguma forma, pode vir a prejudicar aquilo que são os partidos principais naquilo que é a assunção da responsabilidade da governação de um país. Isto é, se o PSD e o CDS concorrerem unidos, não é? Há aqui um dado, na minha opinião, de dificuldade acrescida, porque se nenhum dos partidos tiver maioria absoluta, nomeadamente esta coligação, depois é complicado fazer-se alguns acordos de gestão à esquerda, enquanto que se cada um fosse por modo próprio, com o seu símbolo, era mais fácil depois pós-eleitoralmente, gerir a política de coligações em função dos resultados eleitorais. E isso podia ser mais vantajoso, mais garantido para os portugueses. Os portugueses os portugueses gostam de votar num partido e depois responsabilizá-los. Se votarem numa coligação, a coisa não é tão bem assim. Aqui nas coligações há sempre cedências em relação a cada um dos partidos e que não os responsabiliza objetivamente. Portanto, eu penso que o que seria melhor para os portugueses, e se calhar até melhor para os partidos, acho eu, era arrumar as suas próprias contas em relação às preferências dos eleitores e depois definirem pós-eleitoral a política daquilo que são as concertações para um acordo de regime, que é o que se trata, é que tem que haver um acordo de regime nos partidos que possam configurar uma maioria para poder governar um país de uma forma, tendo em conta que tem que haver reformas a fazer-se ainda, o país não está carecido, aliás, o país tem que se integrar naquilo que é a realidade europeia e tem que, para o bem e para o mal, para o bem dos portugueses e para o mal dos portugueses. Os portugueses não têm que ser cidadãos europeus de segunda ou terceira, como acontece neste momento. Mas se calhar tem que ter um enquadramento em relação a algumas obrigações, nomeadamente ligadas à produção, que poderá alterar aquilo que são as condições que esses mesmos trabalhadores portugueses têm na atualidade. Portanto, os acordos de regime é que têm que configurar uma coisa desse tipo. E tem que haver um entendimento naqueles que são partidos do arco de poder, porque se se trata disto como pequenos partidos residuais, verifique-se o que está a passar em Itália ou em França ou assim, que depois é uma situação, uma salgalhada que se adia-se o problema. Portanto, ou seja, só mesmo depois das eleições só mesmo nas eleições, acho que se deviam ter tomado decisões.
Portanto, acho que a expectativa para as eleições que poderão acontecer em setembro do ano passado, deste próprio ano, setembro-outubro, são de alguma forma poderão ter resultados que possam ter grande influência naquilo que é a vida dos portugueses. César. Portanto, e os portugueses têm que pensar realmente muito bem na sua postura em relação às eleições próximas. O PS sai de alguma forma fragilizado com o que se passou em 2014, relativamente à prisão de José Sócrates? Eu acho que o PS que sai claramente fragilizado, não vamos aqui agora estar a dizer que não sai, porque, repare, se não tivesse acontecido isto... Poderíamos ter um regresso de José aliás, Sócrates à política? Podia não acontecer, mas pelo menos não tinha influência direta naquilo que é a atual liderança do Partido Socialista, a que António Costa está ligada em relação ao passado de 2011, tem alguma ligação. Portanto, não haveria se quisermos, essa fragilidade, e portanto era um PS mais forte. É evidente que meses passam e tudo se vai esbatendo, não se sabe os resultados do julgamento que está em causa, provavelmente até poderão aparecer outros de um lado e do outro, e os dados vão se alterando. Mas essas coisas são sempre com dificuldade, apresentam sempre dificuldades, pelo menos para os partidos que estão no arco de poder. Portanto, isso surge sempre com dificuldades. Portanto, e acho que António o PS... Costa, aliás, que ontem visitou o José Sócrates, a par também Pois, do Mário Soares. aliás, como tinha prometido, ele disse que ia visitá-lo nesta quadra e cumpriu, não é? Acho que isso não tem nada a ver, visitar uma pessoa que tem um amigo que está na prisão, acho que isso é normalíssimo, eu não vejo isso como se tem dado carga negativa, não vejo isso de uma forma diferente que não seja a gente... Tenho um amigo, acho que o amigo tem que se respeitar, seja em que circunstância for, e nestas alturas acho que acrescidamente devemos ter essa atenção. Muito bem. César, já sabemos que esta quadra festiva é também uma quadra onde os portugueses gastam um pouco mais com prendas de Natal e gastaram precisamente 6 mil milhões de euros. Helena, gastaram 6 mil milhões de euros, mas não foi mais que o ano passado. Porque o ano passado gastaram 7 mil milhões, não é? Este ano, verificamos com alguma frequência, vermos muita gente nos centros comerciais e com muitos sacos, mas também se verificou, eu pelo menos tive esse cuidado até de ver mais ou menos, olhar, não vi o que lá estava dentro, mas pelas marcas e assim, acho que os portugueses foram mais para coisas mais económicas, e daí terem gasto menos 1.000 milhões, que ainda é significativo. Eu acho que não deixaram de comprar, como havia muita expectativa que deixavam de comprar. Não, as pessoas gostam de comprar, gostam de ser simpáticas com os seus familiares, com os seus filhos, com os seus amigos mais próximos, gostam de ser. E a este propósito, gostava de partilhar uma constatação. Acho que o povo português tem dado grandes exemplos de tolerância e de proximidade com os seus amigos, com os seus familiares, socorrendo-os, acho mesmo até com pessoas com dificuldades, ainda são capazes de socorrer outras pessoas ainda com mais dificuldades. E isso é uma coisa que é muito bom numa sociedade, Helena, e acho que era a nota, neste início do ano, de 2015, era uma nota que deveria ficar para que todos continuássemos a seguir este mesmo princípio, sermos cada vez mais solidários, porque se nós formos solidários uns com os outros, a vida, apesar de tudo, simplifica-se, e nós, pelo menos, não caímos naquele pessimismo de olhar para tudo que é mau. Bom, é bom a gente relevar aquilo que podemos relevar, que é a solidariedade. Portanto, estes 6 mil milhões é um número assim um pouco para um país que está em grande crise, e depois de todos estes flagelos têm acontecido, dos salgados e não sei o quê, os portugueses, apesar de tudo, ainda têm o discernimento de saberem que tiveram que gastar menos, estamos a falar disso, a notícia aparece, mas não diz que se gastou menos, gastou-se menos que o ano passado, apesar de tudo,
uns se calhar gastaram mais, outros gastaram bastante menos, pelo menos aqueles que não têm emprego, que são muitos, que era importante continuar a termos isso na agenda permanente, da atenção dos portugueses. 2015. Exatamente, em 2015, criar mais emprego, uma economia mais forte, haver mais investimento para que isso possa acontecer, mais emprego, mas apesar de tudo isso, gastou-se menos, e isso acho que é um facto que se deve relevar. Embora gastou-se muito mesmo assim, gastou-se mesmo muito. No entanto, já é um forte incentivo à economia. Sim, mas é preciso também referir isto. Nós também tivemos, na minha perspectiva, tivemos mais pessoas a passar o ano e a comprar, mais pessoas a comprar entre nós, nomeadamente os imigrantes que não vinham tanto, que agora este ano vieram merecer da facilitação dos low costs, e também de muito turista que nos visitou e que vai dando também algum valor passar o Natal, nomeadamente, e estes dias no fim do ano, fora do seu próprio país, mas próximo, e que também aumenta o consumo, como se deve compreender. Não é? Muito bem. César, o ano de 2014 foi também marcado por algumas epidemias, nomeadamente o ébola e, aqui mais perto, nomeadamente em Portugal, pela legionela. Helena, essas situações têm acontecido nos outros anos, sei lá, vou-me lembrar só, a doença da vaca loucas, a gripar e não sei o quê. Todos os anos aparece uma doença que perturba e que de alguma forma desperta aquilo que é a atenção dos órgãos dos agentes de saúde para estarem sempre presentes. Eu reparo, eu gostava a este propósito de dizer o seguinte: nós tem sido notícia que sobre o congestionamento das urgências nos hospitais, nomeadamente do Amadora Sintra e outros, onde tem acontecido o congestionamento e até se referiu que houve uma morte por estarem à espera. Sempre isso aconteceu. Morreram sempre pessoas por estarem à espera, porque já estavam quase com debilidades, e também sempre congestionaram-se nestas alturas em que aperta o frio e que aperta, nomeadamente, mais população. Sempre isso aconteceu. Agora, que de facto as pessoas estão mais sensibilizadas para aquilo que é os malefícios na saúde, que acontecem através da legionela e do ébola e assim como outras que têm acontecido, que as pessoas estão muito mais espertas para aquilo que é as precauções que devem ter com a sua saúde e dos seus. Isso é evidente. E esses males que têm acontecido, nomeadamente, felizmente, não têm atingido muito Portugal e até a Europa, mas continuam a matar muita gente. O ébola continua a matar muita gente nos países em que sofrem da origem dessa doença. Digamos, a legionela também continua a matar muita gente, continua a haver muita falta de cuidado, nomeadamente falta de alguma fiscalização para prever ou para acautelar o aparecimento desses vírus, e onde se calhar vão acontecer outros. E por isso é que eu digo que uma das coisas que o país tem que se preocupar muito é com a saúde dos portugueses, com a saúde do povo, porque o perigo espreita através da legionela ou do ébola ou de uma outra qualquer que vai acontecer, ou outra que já apareceu. Portanto, são situações absolutamente factuais e normais que aparecem e que temos que conviver com elas. Portanto, a questão da saúde também aqui a ter tido em conta para 2015. César, muito obrigado. Muito obrigado também à Helena, César. E o bom 2015 para todos e para os espectadores também. Muito obrigado. Inovar em Portugal não é fácil, quem o diz é o Barómetro Internacional do Financiamento da Inovação. Para cerca de 53% das empresas que participaram no estudo é primordial para serem inovadoras, mas 61% valorizam mais o repensar continuamente a organização e os processos. 8 em cada 10 empresas inquiridas pela consultora AMA-CG afirmaram que Portugal é um país onde é difícil inovar. Contudo, cerca de 77% das empresas portuguesas consideram-se inovadoras e 44% afirmam que a inovação é uma prioridade para serem competitivas.
Nuno Tomás, Managing Director da Alma CG, considera que o facto das empresas portuguesas darem mais importância à satisfação dos clientes enquanto condição para a competitividade do que à inovação está em linha com a menor expressão que estas empresas concedem à inovação disruptiva. Exemplos: promover rupturas com mercados existentes e criar uma nova oferta com base em novos mercados. Para cerca de 53% das empresas que participaram no estudo, Barómetro Internacional do Financiamento da Inovação, o investimento em investigação e desenvolvimento é primordial para serem inovadoras. Mas 61% valoriza mais o repensar continuamente a organização e os processos. Apesar de considerarem que é difícil inovar em Portugal, 92% das empresas inquiridas considera-se competitiva, quando a média global do estudo, que envolveu 10 países, se fixou nos 83%. 86% dos investimentos das empresas portuguesas são suportados com capitais próprios e 55% está dependente do crédito bancário. O perfil de financiamento nacional, com a maior dependência dos capitais próprios e dos créditos bancários, tendo em conta o contexto de contração económica que se vive e o acesso ao crédito, pode estar na origem da maior dificuldade sentida pelas empresas portuguesas em inovar, lê-se no comunicado que acompanha o estudo. Cerca de 29% das empresas que usufruem de incentivos fiscais referiram que estes benefícios permitem manter as atividades de investigação e desenvolvimento em Portugal, funcionando como garantes do seu desenvolvimento e crescimento. Cerca de 30% disse o mesmo relativamente aos incentivos a fundo perdido e os empréstimos reembolsáveis. E no final deste jornal deixamos-lhe um vídeo que mostra ao mundo a beleza da cidade do Porto e que foi feito por um português.
A beleza do Porto a fechar o primeiro jornal de 2015, não sem antes lhe dizer como estará o tempo amanhã. E é esperado o céu limpo em todo o país. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 1 grau e uma máxima de 14. Em Lisboa a mínima será de 3 graus e a máxima de 14 e em Faro a mínima será de 6 graus e a máxima de 17. É tudo por agora, já sabem, a informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.